Olá pessoal, eu sou Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra e especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Nossa primeira temporada do podcast chegou ao fim, mas calma. Enquanto a segunda temporada não começa, selecionamos cortes muito especiais para você curtir os melhores momentos. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com as amigas e lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo! Que a verdade é que o sono, ele é tão importante para todos os âmbitos da vida que por muitas vezes a gente negligencia. Todo mundo dorme, né? Então, assim, uma hora dorme, é só ligar o interruptor que vai dormir. Na verdade, não, gente. O sono é algo que a gente constrói ao longo do dia para poder desfrutar à noite. Na residência, a gente tinha muito contato com a medicina do sono, né? O estudo do sono em todos os âmbitos. A gente tinha um ambulatório de ronco, né? Dentro de otorrinolaringologia, roncopatia. Então, era um ambulatório que vinha otorrinos, vinha neurologistas, vinha dentistas, todo mundo junto para poder dar o melhor tratamento para esse paciente. Que legal, E as discussões eram, assim, infinitas. Era um ambulatório que a gente ficava até horas depois do... Porque é muito interessante, sempre saindo coisa nova, atualizações. Então, é muito vasto, né? Isso. A ciência do sono é muito pulsante, né? E devido a isso é que eu ingressei no doutorado na área. Então, hoje eu faço doutorado em medicina do sono, consigo assistir o meu paciente muito além da odontologia, né? E de onde a odontologia atua nessa ciência. E como você falou, o ambulatório era multidisciplinar, era multiprofissional, justamente porque a gente não consegue atuar sozinho. Perfeito. Tá? Boa colocação. E eu gostei também que o Dudinha falou, porque a gente pensa que essa questão do sono é só algum médico ou algum odonto que vai resolver. Não, a gente é multidisciplinar. Às vezes a gente vai chamar nutricionista, a gente às vezes vai chamar o psiquiatra, o psicólogo, né? E eu queria que falasse assim, um pouquinho sobre isso. Como é essa atuação, né? Do diagnóstico, do que é um distúrbio de sono, né? Perfeito, Juliana. Primeiramente, o diagnóstico, ele tem que partir de um médico do sono, tá? Então, o meu paciente, ele chega de um médico e se ele chegar para mim sem ter ido ao médico, ele vai ter que fazer uma avaliação médica. Por quê? O diagnóstico em sono, ele abrange mais de 200 distúrbios, tá? Então, é o médico que vai localizar ali onde intervir. E quando partimos para a intervenção, então, nós temos muitas vezes que implementar medidas de atividade física no paciente. Então, ele vai ter que ir para um educador físico. Muitas vezes a gente precisa de uma diminuição de massa corpórea, então uma redução do sobrepeso de um paciente, a gente vai ter que solicitar um nutricionista. Então, é o médico que vai definir de uma maneira mais ampla o tratamento, que vai envolver diversos profissionais. Assim, o que é importante, o que a gente garante diante do nosso sono? O que é que traz de benefício para a gente quando a gente dorme? São inúmeros os benefícios. Primeiramente, quando a gente vai avaliar um paciente de sono, a gente pergunta sobre o dia dele. Como é o seu dia? Para você entender se o paciente tem um distúrbio, a gente tem que saber se ele está bem durante o dia. Se ele estiver bem disposto, feliz, com humor regulado, a gente entende que ele talvez não tenha um distúrbio tão importante, tá? Então, essa é uma medida. Na verdade, o sono, ele garante um dia produtivo. E quando a gente vê aquele dado que você trouxe de uma população que está muito queixosa acerca do sono, a gente sabe que a sociedade está toda negligenciando o sono. A gente tem uma epidemia de privação de sono. Então, são todos os indivíduos que acham que devem ser extremamente produtivos e, para isso, tiram o sono. Só que sem o sono, já é documentado, já está provado, não existe atenção. Nós, com uma noite de privação de sono, a gente está muito mais tendencioso a errar. Sim. Né? Então, no meio médico, por exemplo, de vocês, se a gente tem um indivíduo que trabalha após um dia de plantão, ele tem um risco muito maior de cometer um erro como paciente numa cirurgia. Né? A gente sabe que os acidentes automobilísticos no Brasil, cerca de 40% são causados devido a alguma questão relacionada ao sono. Seja uma privação de sono, ou um indivíduo, um caminhoneiro, por exemplo, que tem uma apneia do sono e ele acha que roncar é normal. Né? E como é que a rotina pode influenciar nos nossos hábitos de sono? Exatamente. Uma das coisas que você exemplificou, a questão da atividade física, que vai propiciar um acúmulo de adenosina e facilitar também o sono, por exemplo,
A atividade física, idealmente, não pode ser muito próximo, por exemplo, do horário de dormir. Porque isso vai dificultar, vai ter um retardo de fase também, a pessoa vai atrasar a fase do sono, ela vai dormir mais tarde do que, por exemplo, ela deveria ou gostaria, tá? Então, a gente tem que respeitar, e isso, na verdade, a cronobiologia, ela passa por tudo, inclusive pela alimentação. Então, regular os horários de alimentação repercutem, inclusive, no sono. Um pouquinho das fases do sono para o pessoal entender. As fases do sono. A gente tem um sono N1, que é o sono mais superficial. É quando uma pessoa está ali, fala alguma coisa assim, você pode até responder. O N2 é uma fase um pouquinho mais instável, mas ela já parte para o N3, que é o sono mais profundo. É a fase em que a gente tem mais prevalentemente secreção hormonal. E aos 90 minutos, aproximadamente, a gente tem o primeiro episódio de REM, tá? Aproximadamente, porque isso tem uma variação e tem distúrbios também desse momento do REM. Então, assim, a ciência do sono, ela é ampla, é muito grande. E aí, no REM, o REM é, por exemplo, muito importante na consolidação de memória e conhecimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, do adolescente, que ele tem um atraso de fase, ele dorme menos porque a escola começa no dia seguinte de manhã, ele está privando o sono REM, que é um sono essencial para ele consolidar o conhecimento que ele obteve numa aula. Porque o sono REM ele vem na segunda metade do sono. Isso, mais na segunda metade. O sono REM é a polissonografia, né, Lisa? Isso. E aí você tem mais sono REM na segunda metade. E é no sono REM que a gente vai falar, eu acho que é importante falar de apneia do sono. Exatamente. É justamente com esse relaxamento da musculatura que Desce totalmente. vem a apneia do sono, que é quando você interrompe por mais de 90% do fluxo. A apneia, propriamente dita, mais de 90%. Mas aí, quando a gente vai... quando um técnico vai laudar um exame ou quando um médico vai diagnosticar, a gente também considera a hipopneia, que é mais de 30%. Isso mesmo. A gente vê nos estudos sobre a apneia é que, pela questão da desoxigenação, da queda de saturação, a gente tem todo um distúrbio metabólico por trás disso, que vai aumentar a obesidade, as chances de diabetes, né? E chances de doenças cardiovasculares pela completa desregulação que se faz dos hormônios que são produzidos à noite. Então, quando a gente fala que uma pessoa com apneia precisa de tratamento, não é para parar de incomodar quem está do lado, é para ela viver mais e viver melhor. Então, eu gosto de trazer esse lance da apneia, porque às vezes a pessoa acha que é frescura. E é uma luta para quem tem apneia, que aí começa com obesidade, daqui a pouco está diabético, porque tem um distúrbio metabólico subjacente. E os distúrbios metabólicos eles são mais difíceis, né, da gente dar conta. Isso é muito interessante mesmo, porque outro hormônio super importante que é secretado durante a noite é o GH, né? E é o GH que vai vai ajudar você a crescer massa magra e diminuir a massa gorda. Então, você vai ter essa repercussão também do sono. A outra coisa, você pode ter mais secreção de cortisol, que vai deixar o corpo mais propenso a infecções de uma forma geral. Então, tem várias repercussões desse paciente que não está dormindo bem. Então, pronto, foi no médico, teve diagnóstico, tem apneia do sono. Quais são as possibilidades terapêuticas para essa pessoa? É só CPAP ou tem muita coisa que dá para fazer aí antes disso? Então, a ciência já está evoluindo, mas ainda é um pouco incipiente em relação ao medicamento para apneia, tá? Mas o que eu posso, assim, dar um spoiler é que tá vindo. Mas para um distúrbio respiratório, por exemplo, quando ele num grau leve, uma apneia que vai até 5, por exemplo, se o paciente não tem muita repercussão de né, um paciente que está bem clinicamente, a gente pode ter uma fonoterapia com uma excelente terapêutica. Por exemplo, você falou, né, a apneia é um distúrbio também muito relacionado à musculatura da faringe. Então, você dá tonicidade a essa musculatura, a língua, palato, a própria faringe. Isso pode melhorar um paciente que tem ronco primário, que é o ronco isolado dissociado de apneia, uma apneia leve. Quando a gente entra mais numa apneia leve ou numa apneia moderada para grave, já entramos aí com, por exemplo, além das questões comportamentais, como perda de peso, atividade física, que são muito importantes, a gente vem com um aparelho intraoral, que é da gestão do dentista do sono, né, que é a minha atuação no caso, e também com o CPAP, que é o tratamento padrão ouro para a apneia obstrutiva do sono. Né? O sono, dentro da importância de tudo que a gente falou hoje, se eu não consigo, eu tô aqui, certo? Eu não consigo, sei lá, qual é meu cronotipo, sei lá, não quero saber. Basicão.
Durma aí. O que é que você diz? Bom, eu acho que Basicão. o ritual de dormir, né? Eu aconselho que exista um ritual, exista uma disciplina. Então, assim, se você está disposta com 7 horas de sono, tente cumprir essas 7 horas, sem rigidez, né? Porque eu acho que rigidez a gente já tem demais hoje na sociedade. Então, eu vejo pacientes, como você falou, Duda, muito assim, uma neurose mesmo. Ah, não, porque eu não dormi. Não é assim, tá? Eu acho que é um conjunto. Então, é usar a cama apenas para dormir. É afastar o telefone 1 hora ou 2, se possível, antes de dormir. Por quê? Porque a luz azul que vem de tablets e smartphones, ela bloqueia a secreção de melatonina, que a gente sabe que vem da retina, a emissão da informação para a glândula pineal secretar a melatonina, afastar. E não só a luz azul. O que vem da rede social? Vem muita coisa. É muito estímulo. Como é que essa cabeça vai parar? Como é que a gente vai relaxar? Se a gente tem diversas informações ali, é um turbilhão de coisa, de informação, a gente não vai parar, o corpo não vai relaxar. E uma outra regulação do sono, que é muito importante também, é a temperatura corporal. Então, a temperatura corporal, ela diminui para a gente dormir. Das coisas que eu implemento, peço para o paciente implementar no ritual, é um banho, pode ser quente, mas de todo modo, as extremidades sendo molhadas, elas vão liberar calor e esse corpo, ele fica mais frio e vai ser mais tendencioso a entrar em sono. Se você gostou, corre lá para assistir o episódio inteiro. Deixe seus comentários e curtidas e, se estiver ouvindo pelo Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até mais!